Para você que se liga nas coisas da velocidade, para você que curte as emoções da Stock Car V8, estamos chegando. Cenário sempre bacana, sempre lotado, Autódromo de Brasília. Para as emoções da 9ª etapa dessa temporada da Stock Car V8, vamos entrando definitivamente na reta decisiva do campeonato. E você já vai conferindo o grid junto comigo. Tá aí o Xande Negrão, ele que fez a pole position, volta próximo aí de 1 minuto ponto 653 milésimos. Ele vai largar ali da primeira posição, é mais uma pole position do Xande Negrão, que já conquistou também a pole na etapa passada. Walter Salles larga da segunda posição. Tem piloto aí já tendo a primeira fila para essa largada. Beto Jorge, que segue na sua briga pela vice-liderança, vai largar da terceira posição de prova. Ao lado dele você vai ver ali o carro do Davi Mufato, que garantiu o 4º tempo no treino classificatório, com uma média superior a 171 km por hora. Vem na 4ª posição Mufato, ele que não completou a prova lá de Guaporé na etapa passada. Pedro Gomes larga da 5ª colocação. Uma boa posição de largada para ele também. Depois temos o Thiago Marques voltando a largar mais à frente na formação do grid. Vai largar da 6ª posição o Thiago Marques. Aí você vê Cacá Bueno, bem embalado, vem de 2 vitórias consecutivas e já começa a pensar em termos de campeonato. Larga da 7ª posição o Cacá Bueno. Ao lado dele o Nono Figueiredo, mais um dos pilotos que foi ao pódio na etapa passada em Guaporé. 9ª posição para o líder do campeonato, Chico Serra. E aí você vai percebendo que o Chico Serra tem uma posição muito boa em relação ao seu principal concorrente, que é o Ingo Hoffmann. Já já a gente fala do Ingo, porque ele vai demorar para aparecer nessa imagem aí. Cláudio Caparelli larga na 10ª posição. 11ª posição para Paulo Gomes. Treino de classificação que foi realizado na tarde do sábado. E aí você vê o Duda Pamplona na 12ª posição. A 13ª colocação vai ser do Guto Negrão. Tá ele aí na sua tela. Vamos passando todo o grid da Stock Car V8 para você. É a 9ª etapa aqui em Brasília. 14ª posição para Antônio Jorge Neto. Depois a gente tem ao lado dele aí o Alceu Feldman. Vai largar da 15ª posição o Alceu. Fez uma excelente prova de recuperação na etapa anterior. O Rodney Felício largando ali da 16ª colocação. Depois a gente tem o Ricardo Etinick para sair da 17ª posição de prova. Ao lado dele quem vai largar é o Luiz Paternostro. 18ª posição para ele. Na 19ª colocação a gente enxerga aí o carro do Carlos Alves. Fazer uma prova de recuperação aí o Carlos Alves. Rodrigo Hanashiro larga da 20ª posição. A 21ª posição é para o Neto de Nigres. Largando ali um pouquinho mais atrás o Neto. Vamos agora para a 22ª posição. 22ª posição que é do Sandro Tanuri. Larga ali de 22º. A 23ª posição no grid aí está sem nenhum carro, mas seria o carro do Hélio Saraiva que deveria estar aí. Fernando Correia larga da 24ª posição. A 25ª posição, logo ali ao lado, é do Bel Camilo. Bel que já vai posicionado lá dentro do carro. Mais uma posição vaga aí. Seria a vaga do Adalberto Jardim na 26ª posição. A gente vê o carro do Jardim ali atrás. E na última posição do grid o Ingo Hoffmann. O Ingo teve um acidente ontem no início do treino de classificação. Não conseguiu fazer a tomada de tempo. E aí você vê a equipe trabalhando no carro do Adalberto Jardim para tentar colocar esse carro no grid e ter condição de vir para a prova. Todo o time ali comandado pelo Meinha aí trabalhando para tentar colocar o carro do Adalberto Jardim na pista. Você vai vendo todo o público aqui no Autódromo de Brasília, lotando as arquibancadas, lotando os camarotes. Brasília sempre recebendo e recebendo muito bem a Stock Car. E essa é a primeira passagem da Stock Car aqui pelo Autódromo de Brasília nessa temporada.
de 2002. Vai vendo aí toda a galera, o grid já formado, e nesse momento a gente vai ter também uma homenagem, né, que vai sendo prestada, porque infelizmente nós tivemos neste final de semana o falecimento de 3 pilotos aqui da região de Brasília. Em um acidente, eles estavam indo para uma competição no sul do país. O Pedro Araújo, o José Jimenez e o Ney Coutinho. E sempre que a gente passa aqui por Brasília também, a gente estende, né, esse pensamento, essa homenagem à família Justino. Foi aqui em Brasília que o Laércio Justino infelizmente se acidentou e acabou falecendo. Fato que acabou também encerrando a carreira do irmão dele, do Ananias Justino. Tá aí um momento de silêncio, nesse momento, aqui no Autódromo de Brasília. Aí a homenagem, portanto, aos pilotos homenagem, portanto, aí aos pilotos, ao Pedro Araújo, ao José Jimenez, ao Ney Coutinho e também ao Laércio Justino. Vamos com a formação do grid já prontinha. Daqui a pouquinho a gente começa a contagem regressiva, a volta de apresentação e para a largada aqui no Autódromo de Brasília, com aquela expectativa muito grande. E vamos ouvir o hino nacional brasileiro. Execução do hino nacional brasileiro aqui no Autódromo de Brasília. E aí começa toda aquela preparação, a contagem regressiva. Já vê aqui à frente as picapes que vão atuar no resgate, já se preparando, já buscando, já vão começar a buscar também o seu posicionamento aí nos principais pontos de segurança.
É estocar para acelerar aqui em Brasília. Já vão lá as picapes e o Medical Car para buscar o seu posicionamento. Tá bonita a arquibancada. Aqui em Brasília, em todos os lugares, a galera achando o seu espaço. Alguns aproveitando o sol, outros tentando se proteger do sol quente. Aqui de Brasília antes do início da prova. Já temos aí todos os carros posicionados e aí vão eles. Para a volta de aquecimento ao longo do traçado do Autódromo de Brasília. A prova que promete muita velocidade, afinal de contas ela vai ser disputada nos quase 3.000 metros do anel externo de Brasília. Uma das novidades que a gente tem para essa disputa tá aí, ó. Esse é o traçado, anel externo de Brasília. Não estaremos passando pelo miolo, né? O que deixaria o traçado com mais de 4.000 metros. O que promete dar muita velocidade à prova. É praticamente o tempo todo de aceleração plena para os carros da Stock Car. São bons ingredientes para você ficar ligadinho com a gente a partir de agora, para conferir a emoção desta 9ª etapa da temporada. Xande Negrão larga na pole position. Daí a atualização dos números para você do campeonato. Chico Serra segue líder com 19 pontos de vantagem sobre o Ingo Hoffmann. Beto Jorge é o terceiro com 91 pontos. Cacá Bueno tem 88. Nuno Figueiredo tem 87. Xande Negrão tem 70. O seu Feldman 63, Davi Mufato 53, o Paulo Gomes com 50 pontos. São 9 pilotos aí com mais pontuação no campeonato, ou seja, tá tudo em aberto, afinal de contas. Nós temos ainda 100 pontos em disputa, são 4 etapas. 25 pontos para o vencedor em cada uma das provas. Tem muita coisa para acontecer, são 100 pontos em disputa. E temos bons ingredientes, afinal de contas o líder do campeonato, Chico Serra, vai largar da 9ª posição. Ingo Hoffmann vai largar da última colocação. Ele não conseguiu fazer a tomada de tempo por conta de um acidente. Temos Cacá Bueno ali largando da 4ª fila. Temos o Beto Jorge largando da 2ª fila. São os principais pontuadores do campeonato e as suas condições. Aí o Xande Negrão já chegando para se posicionar na pista, ali na sua posição de largada. O Autódromo de Brasília recebendo mais uma vez um grande público. Vamos para as emoções da Stock Car V8. Essa super novidade aí nessa temporada. Autódromo de Brasília, corrida no seu anel externo. Aí chegando todo mundo aí para alinhar no procedimento de largada. Tem ali um probleminha com a porta no carro do Beto Jorge. Olha só a imagem aí de trás de todo o pelotão, todo mundo chegando ali para alinhar. E o Adalberto Jardim conseguiu vir pro grid, hein? Tá alinhando lá o Adalberto Jardim. Tá lá no final, lado a lado com o Ingo Hoffmann pro procedimento de largada. Vamos de olho. Tá aí a sinalização de que tá tudo ok ali no alinhamento. Vai pintar a luz vermelha, luz verde também. E a partir de agora é pé para baixo, é velocidade para cima. Está aberta a 9ª etapa da Stock Car V8. E o Walter Salles já vai atacando ali o Xande Negrão. Já vai tentando por fora. São os companheiros de equipe ali, Beto Jorge e Walter Salles brigando pela 2ª posição. Já tem gente indo lá fora. O Thiago Marques é um deles. Já vai para a caixa de brita ali o Thiago Marques. Aparentemente já é fim de prova para ele. Tá aí o Xande Negrão segurando ali o Walter Salles na 2ª posição. Beto Jorge é o terceiro. Davi Mufato vai conservando a 4ª posição com o Pedro Gomes atrás dele em 5º.
Chico Serra já ganhou 2 posições ali, já vai aparecendo na 7ª posição. O Cacá Bueno sobe para 6º. A impressão que dá que o enrosco do Thiago Marques foi com o Cláudio Caparelli. Já já a gente confirma. Para você vai vendo todo pelo... Olha só, o Thiago Marques aqui, ó, balançou. E aí houve o toque. Com o Antônio Jorge Neto. Antônio Jorge Neto segue na pista. Seguimos acelerando com a Stock Car. Olha só a velocidade dos carros passando aí na sua tela. E o Beto Jorge vai para cima do Walter Salles. Traz com ele ali o Davi Mufato, que é o 4º colocado. Tentando brigar pela 2ª posição, é importante para ele em termos de campeonato. Resta saber também como que a equipe vai reagir, né? Se houver uma disputa entre os dois. O Alberto Jardim já ganhando 6 posições nesse comecinho de prova. Ele que largou lá ao lado do Ingo Hoffmann na última fila. Já vai aparecendo ali na 19ª posição o Adalberto Jardim. Gomes começa a atacar ao Nono Figueiredo. Você vai observando. Eles já passam ali pela curva de número 1. O Thiago Marques já vai sendo rebocado aqui na pista auxiliar. Para um ponto um pouco mais seguro, para deixar o carro por ali. A prova prossegue. Já sem o Thiago Marques. A velocidade extrema da Stock Car aqui em Brasília. Os carros se aproximando aí da marca de 170, 180 km por hora. Xande Negrão aproveita que o Walter Salles está aí na disputa particular da equipe com o Beto Jorge, pessoal da RC Competições. E com isso o Xande vai abrindo vantagem. E ali atrás a gente já viu o Luiz Paternostro, ó, tentando uma ultrapassagem. Já coloca de lado o Cacá Bueno. Para cima do Pedro Gomes. Já vem para ganhar a posição. A gente vê logo ali atrás o Chico Serra. Assume a 5ª posição do Cacá Bueno. O Pedro Gomes fica numa posição difícil ali para defender também em relação ao Chico. E aí Davi Mufato com o Walter Salles. Batendo porta, o Walter Salles vai escapar. Vem pra grama, vai pra barreira de pneus. A gente tem o primeiro acidente um pouco mais sério. E ali, nitidamente, fim de prova para Walter Salles. O Davi Mufato assume assim a 3ª posição. O Beto Jorge pula para 2º. O Jorge que já havia conquistado a 2ª posição com ultrapassagem para cima do Walter Salles. E tá aí o Cacá Bueno. Já se aproximando do Davi Mufato, traz com ele o Chico Serra, traz também aí o Nono Figueiredo. E o seu Feldman já fazendo a ultrapassagem para cima do Caparelli. Olha só para você acompanhar de novo. O Walter Salles veio, aí passou do ponto de freada, foi lá para a barreira de pneus, já vinha desequilibrado ali pelo toque lateral com o Davi Mufato. E é fim de prova. E tem mais gente aí, ó. Você vai observando o Duda Pamplona ali. Vai observando o Caparelli. Pamplona fica atravessado na pista. Tá aí a disputa, ó. O Rodney Felício estava ali. Tem um primeiro momento do Rodney com o Duda Pamplona. E aí não tinha para onde escapar. O Caparelli tá aí, o Walter Salles já se preparando para entrar na picape de resgate. Xande Negrão é o líder de prova. Beto Jorge na 2ª posição, 3ª posição.
é pro Davi Mufato, a quarta posição é do Cacá Bueno. Praticamente todas as curvas, né, do traçado, esse anel externo de Brasília, são pro lado direito. Quase que 100% das curvas, que exige das equipes aí um acerto um pouco diferente do carro no que diz respeito à cambagem, no que diz respeito à libragem de pneus. O tempo todo o carro apoiado ali nos pneus do lado esquerdo. Já vai construindo uma boa vantagem o Xande Negrão na liderança. A gente já tem um primeiro pelotão aí, formado pelos 5 primeiros colocados. E o Paulo Gomes vai para cima do Bruto Negrão. E já valendo posição ali um pouquinho mais atrás. Olha o mergulho aí do Paulo Gomes. Veio como um foguete ali o Paulo Gomes para ganhar a posição. Já passa pelo Bruto, já assume a 7ª posição de prova. E a gente está revendo mais um lance de disputa, o Pedro Gomes. Já escapando da pista. Aparentemente ele numa disputa com o Davi Mufato. Imagem recuperada para você que a gente vai mostrando, as imagens geradas pela Tarobá. E olha onde já está o Ingo, hein? De olho nessa escalada aí, ó. Alberto Jardim também vem junto ali, ó. Ricardo Etinick, Ingo Hoffmann já pela 13ª posição de prova. Depois atrás dele tem o Sandro Tanuri, tem o Adalberto Jardim. E o Carlos Alves, é bom lembrar, largou da 27ª posição o Ingo Hoffmann. 7 voltas completadas, Xande Negrão é o líder. Mato Jorge é o segundo, Davi Mufato é o terceiro colocado. Depois vem o Cacá Bueno na 4ª posição. Chico Serra é o 5º colocado. Tá aí o Ingo. Vai fazendo uma prova de recuperação e já vem para ganhar mais uma posição. Ele vai para cima aí do Ricardo Etinick. E o Etinick não dá folga pro Ingo, não. Você vê a balançada do Hanashiro também indo para a barreira de pneus. Um pouquinho à frente de onde o Walter Salles escapou, tanto que a picape do resgate estava ali. E o Rodrigo Hanashiro também escapando. Vai observando toda a equipe JF Racing buscando ali no visual onde está o Ingo Hoffmann. Ele parte para o ataque para cima do Etinick, agora vai. Aproveita, faz o mergulho ali depois da passarela. Vem Ingo Hoffmann para ganhar mais uma posição de prova. O Xande segue líder e o Beto Jorge segue ali na 2ª posição. Acompanhando o Xande Negrão, os 2 primeiros colocados. Vão juntos, tá aí o Davi Mufato que é o terceiro. Logo atrás dele já vai chegando o Cacá Bueno. Serra que é o 5º colocado, Cacá Bueno que é o 4º. O Figueiredo vem pela 6ª posição de prova. Temos um primeiro pelotão aparentemente bem estabelecido na prova. Logo nesse comecinho, vamos aí nos aproximando da volta de número 10 no Autódromo de Brasília, traçado externo. São 2.919 metros de pé embaixo praticamente o tempo todo. Com esse resultado para efeitos de campeonato, né? Por enquanto, do jeito que as coisas estão, Chico Serra vai melhorando a sua vantagem em relação ao Ingo Hoffmann.
Mas vai vendo uma aproximação do Kaká Bueno e também do Beto Jorge, que vão à sua frente ali, alguns pontinhos, né? Poucos pontos. Mas o mais importante é que com esse resultado o Chico Serra vai mantendo a liderança do campeonato. Estamos na 9ª etapa, estamos em Brasília. E o Ingo já vai pra cima aí do Luiz Paternostro. Vai de novo para fazer o mergulho, o Ingo Hoffmann de novo para ganhar a posição. Já vem para ser o 11º colocado, Ingo Hoffmann. Já tem 16 posições conquistadas. Vai acelerando e acelerando muito. Ingo Hoffmann. Passa completando mais uma volta, a equipe está de olho ali na pista, de olho no rendimento do Ingo, que já vai se aproximando do Carlos Alves. O Ingo passou ali pelo Paternostro, o Paternostro vai tentando acompanhar o ritmo do Ingo. 11 voltas completadas, Xande Negrão é o líder. Opa, tem passeio aí por fora da pista do Davi Mufato, hein? Escapou e perde posições Davi Mufato, que vinha pela 3ª colocação de prova. Com isso, o Kaká Bueno vai passar a ser o 3º. Xande Negrão e Beto Jorge já ficam isolados lá na frente. O Kaká Bueno e o Chico Serra herdam ali as posições por conta da escapada de pista do Davi Mufato. Vem pela 3ª e 4ª posições, praticamente juntos. O Nono Figueiredo também passou pelo Davi Mufato. E agora se segura aí, viu, Kaká Bueno? Porque o Chico Serra tá chegando. Tá chegando para fazer essa disputa. É muito cedo pra gente falar ainda estamos no começo, praticamente no começo de prova, né? Quase um terço de prova. Mas é uma disputa que vale a 3ª posição, vale um lugar no pódio. Cada vez que a gente vê essa poeira toda levantando aí, a gente já fica procurando se alguém escapou na pista. Aparentemente ninguém. Tá aí o Kaká. Vem muito bem no campeonato, já somando 88 pontos, impulsionado pelas 2 vitórias consecutivas. Uma em Jacarepaguá, a outra em Guaporé. E aí já problemas no carro do Paternostro. Temos labaredas de fogo ali, pode ser algum fluido que vai pegando em uma parte quente e vai gerando essa labareda. E, é claro, fim de prova para Luiz Paternostro. Paulo Gomes também ganhou a posição do Davi Mufato, hein? Vai tendo um prejuízo danado o Davi Mufato depois que escapou. Foi para fora da pista. Perdeu pelo menos 4 posições. Vai agora pela 7ª colocação. O piloto paranaense Davi Mufato. Esse é o líder, Xande Negrão. Sempre acompanhado de perto ali pelo Beto Jorge. Poderemos ter um bom duelo entre os dois daqui a pouquinho, hein? Estamos falando de RC Competições. A equipe do Beto Jorge, estamos falando da Mateis. Equipe do Xande Negrão fechando mais uma volta na frente. E os 10 primeiros colocados já vão completando essa volta. É um ritmo forte aqui no Autódromo de Brasília. E o Xande Negrão, que está aí na liderança, vai baixando os tempos de volta, hein? Começamos na casa de 1 minuto 2 segundos e 8 décimos. Já vamos para 1:2.4. Acelerando e acelerando forte o Xande Negrão aí para manter a liderança de prova. O Jorge vai tentando uma aproximação. Por falar em aproximação, Nono Figueiredo
já vai se aproximando aí do Chico Serra também, hein? Tá aí o Cacá Bueno em terceiro, o Chico Serra é o quarto, o Nuno Figueiredo é o quinto. Eles passam para completar mais uma volta. Tá aí o tricampeão Chico Serra, líder do campeonato. Por enquanto vai rumando pro tetra. O Chico Serra com essa liderança, somando mais pontos importantes aqui em Brasília para se manter como líder do campeonato. Essa posição para ele por enquanto, com o Ingo mais lá atrás, é importante para a manutenção da liderança do campeonato. E esse pelotão aí, ó, terceiro, quarto e quinto colocado andando juntos. Nuno Figueiredo dá uma beliscada ali para fora da pista, levanta o poeirão aqui em Brasília. Eles estão distantes do Beto Jorge, que é o segundo colocado, mas vão andando juntinhos aí, ó. E o Nuno já começa a se ensaiar ali para cima do Chico Serra. Com isso, o Cacá Bueno já consegue se distanciar. 16 voltas completadas. Xande Negrão, Beto Jorge, Cacá Bueno, Chico Serra, Nuno Figueiredo os 5 primeiros. Depois, Paulão Gomes, Guto Negrão, Davi Mufato, Alceu Feldman, Ingo Hoffman. Fechando a lista dos 10. Carlão Alves, Ricardo Itinique, Sandro Tanuri, Adalberto Jardim, Neto Denigres. Na 15ª posição, Antônio Jorge Neto, 16º. Depois o Pedro Gomes, Bel Camilo, o Fernando Correia. A gente fechar ali a lista dos 20 primeiros colocados. E o Paulão também já vai se aproximando aí dessa disputa pela terceira posição de prova. Aí todo mundo ficando aí, comboiando, andando junto com o Cacá Bueno na pista de Brasília. E o Ingo, ó, largou de 27º, já é o 10º colocado. 17 posições conquistadas, vai fazendo uma escalada. Ingo Hoffman vai progredindo e progredindo bem na pista. E com essa 10ª posição, ele já vai somando 6 pontinhos para o campeonato. Vai vendo o Davi Mufato logo aí na sua frente. Davi Mufato que teve a conquista de um pódio de terceiro lugar na etapa lá de Campo Grande. Para você que acompanhou, você lembra, a gente teve o Walter Salles, né, subindo ao pódio em terceiro lugar, mas logo depois da prova foi anunciada uma penalização para o Walter Salles naquela oportunidade. O Walter Salles acabou caindo para a 10ª posição. Com isso, Davi Mufato herdou o pódio. E aí a gente vê o Paulo Gomes escapando na pista. Tá aí na imagem recuperada a escapada do Paulo Gomes. E ali é sintoma de fim de prova para ele. Passa o Xande Negrão completando mais uma volta. Sempre, olha aí, ó, na disputa ali ele balançou, depois teve o toque com o Nuno Figueiredo. O Paulo Gomes vai para fora da pista. Você vê o carro dele ali na pista auxiliar, aparentemente andando sozinho, né? Resta saber se tem condição de voltar para a pista ou se ele apenas vai tentar posicionar o carro. Não, vai voltando ali o Paulo Gomes, ó. Mesmo com o carro danificado, o Paulo Gomes volta para a pista. Ele volta justamente no meio do pelotão. Ali
ali do quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono colocados. Por mais que o carro do Paulão tenha desequilibrado, né, no começo da disputa, aquele toque do Nuno Figueiredo pode render algum tipo de penalização para o piloto do carro 11. Chico Serra para cima de Cacá Bueno. Valendo aí a terceira posição de prova. Vamos ver se o Chico vai tentar o mergulho. Aí é um ponto de ultrapassagem, né? Logo depois ali da passarela. Normalmente os pilotos têm mergulhado bastante nessa curva aí para tentar a ultrapassagem. Não foi o caso agora do Chico Serra. Ele vai acompanhando, vai junto ali com o Cacá Bueno. Mais atrás a gente já viu o Nuno Figueiredo tentando novamente uma aproximação depois da disputa com o Paulo Gomes. O Cacá já dá uma procurada ali no retrovisor. Você viu aqui a saída de botes com movimentação justamente à frente dos líderes. Xande e Beto Jorge estavam vindo, tiveram que negociar ali com o Walter Salles. Infelizmente todo mundo passando são e salvo. Tá aí a disputa que vale a terceira posição de prova para você. Com Cacá Bueno, com Chico Serra. Esse trecho aí o Cacá consegue criar um gapzinho, consegue criar uma diferença, uma vantagem para segurar a posição. E o Xande Negrão por enquanto vai segurando o Beto Jorge. Não deve estar nada fácil, né? Xande Negrão que já foi perseguido pelo Cacá Bueno na etapa lá em Guaporé. Segurou a liderança de prova até a penúltima volta. Agora ele vai sentindo de novo a pressão, só que com o Beto Jorge. Xande Negrão vai na liderança, o Beto quer a vitória. Viu ali o time da RC Competições pegando o tempo de volta do Beto Jorge na casa de 1:02.4. Lá, 22 voltas completadas, hein? Já passamos da metade de prova, os 5 primeiros aí pra você. Depois Guto Negrão, Alceu Feldman, Davi Mufato, Ingo Hoffman e Carlos Alves fecham a lista dos 10. 11ª posição de Etinic, Sandro Tanuri, Adalberto Jardim, Denigres e Pedro Gomes fecham os 15 primeiros. Duda Pamplona, Bel Camilo, Fernando Correia, Antônio Jorge Neto e o Paulo Gomes completam a lista dos 20. Aí o Nuno, 5ª posição para ele até o momento. Também isolado ali na pista, né? Tá difícil de chegar no Chico Serra. Ele vai com uma certa vantagem em relação ao Guto Negrão, que já vai tomar pressão ali do Alceu Feldman, hein? O Alceu já começa uma aproximação. Em relação ao Guto Negrão, o Guto largou da 13ª posição. Já vai aparecendo aí em 6º. Ih, rapaz, tem Fernando Correia aí na frente dos líderes, hein? Vamos ver como que o Xande Negrão vai lidar com isso aí. Fernando Correia aqui é retardatário. O Xande vai, mergulha, balança. Traz de volta o carro. Beto Jorge passa na mesma balada. O Fernando Correia vai ali no seu ritmo de prova. Vai tentando um lugarzinho na zona de pontuação do campeonato. Olha o Paulão Gomes aí, ó. Tá aqui à frente dos líderes agora o Paulão. Vai se mantendo na pista o Paulo Gomes. Claro que ele tá um pouquinho mais atrás depois daquela escapada, né? Já vai aí para tomar a volta dos líderes o Paulo Gomes. Ele vem bem pelo meio da pista e complica a vida para o Xande Negrão.
escolher qual lado tomar. Xande prefere o lado de dentro, já passa. O Beto Jorge também chega, já passa. O Beto Jorge sabe que não pode deixar o Xande Negrão ampliar muito essa vantagem aí, porque a gente já vai entrando praticamente na reta final de prova. E o Paulão aproveita ali para pegar uma carona também com os líderes, né? Mostrar que está com ritmo de prova, ele vai acompanhando. Já está com voltas atrás o Paulo Gomes. Aos poucos a gente vai observando pequenas mudanças de traçado, de tangência ali do Xande Negrão. Ele já não está fazendo todas as curvas do mesmo jeito. E olha o Beto Jorge aí, ó, já vai completamente por dentro ali o Beto Jorge. Ele já ataca bem a curva. O Xande Negrão está optando por tangências um pouquinho mais abertas. E tá aí o Ingo, já na 9ª posição de prova. Já com a ultrapassagem ali para cima do Carlos Alves. À frente dele vai o Davi Mufato. Bela prova de recuperação do Ingo Hoffmann. Vai salvando aí 7 pontos para o campeonato. Também não vai ficando tão distante, né, do Chico Serra, que está lá na disputa com o Cacá Bueno pela 3ª posição. O Chico é o 4º nesse momento. O Chico vai somando 14 pontos, enquanto o Ingo vai somando 7. A diferença aumenta, mas não aumenta tanto. Prejuízo menor, portanto, para Ingo Hoffmann, depois que ele não conseguiu fazer o treino de classificação ontem. E o Beto parte para o ataque de novo. Você vê a diferença de traçado dos dois. Eles já vão chegando, eles vão se aproximando do carro do Bel Camilo. Tá aí, ó, o carro do Bel Camilo aqui passando à frente. Já já os líderes vão encontrar com ele. E aí, consequentemente, o Bel Camilo vai receber uma bandeira azul também ali do pessoal da sinalização para dar uma facilitada na ultrapassagem dos líderes. Por enquanto vai tocando muito o Xande Negrão para manter a liderança de prova. Vai conservando aí a 1ª posição. Mesma situação que o Xande Negrão vai vivendo ali com o Beto Jorge. O Cacá Bueno vai vivendo aí com o Chico Serra. Se a gente dividir aí a previsão de tempo que a gente tem e quantidade de voltas, né, a gente já vai completando, passando dos 2/3 de prova. Estamos entrando no último terço de prova no Autódromo de Brasília. E aí o Xande Negrão já vai chegando para cima ali do Bel Camilo. Vai ter que negociar essa ultrapassagem. O Beto Jorge não desgruda. Impressionante como vai mantendo ali o ritmo. O Bel Camilo já tira o carro da frente. Abre passagem para o Xande Negrão. Abre passagem para o Beto Jorge. 28 voltas completadas. Xande em primeiro, Beto em segundo. Cacá Bueno é o 3º. Chico Serra na 4ª posição. Depois o Nono Figueiredo em 5º. Guto Negrão é o 6º. 7ª posição para o seu Feldman. São 28 voltas completadas até o momento aqui em Brasília. Olha onde foi o Fernando Correia. Lá fora na pista auxiliar, trouxe de volta. E o seu Feldman parte para o ataque para cima do Guto Negrão.
Essa disputa aí tá valendo a 6ª posição de prova nesse momento. Até uma pequena avaria ali na lateral do carro do Alceu Feldman. Nada que tire o seu ritmo. O Alceu vai chegando, né? Vai tentando colocar pressão para cima do Guto Negrão. Já a gente volta a acompanhar os líderes porque tem disputa por vitória entre Beto Jorge e Xande Negrão. Aí aparentemente o Guto vai mantendo bem o seu ritmo, né? Sem ser ameaçado, sem dar chances para uma tentativa de ultrapassagem ali do Alceu Feldman. E o Paulão Gomes vai para cima do Beto Jorge, hein? Não tá valendo troca de posição entre eles. Dá uma refrescada no seu carro ali o Paulo Gomes, pega um pouquinho mais de ar na frente. O Beto Jorge vai seguindo a sua perseguição ao Xande Negrão, que é o líder de prova. Beto Jorge que venceu a etapa de Campo Grande. Está em busca da sua 2ª vitória. Nessa temporada. Beto Jorge que tem apenas 2 vitórias, né, aqui na Stock Car até o momento. No ano passado em Jacarepaguá. E esse ano em Campo Grande. Faltando 5 voltas para o fim da prova. Xande Negrão segue líder. O Kaká também segue com a vantagem aí para cima do Chico Serra. Aparentemente uma distância segura, né? Para confirmar essa posição. 4º lugar até o momento para o Kaká, 5º. Para o Chico Serra, 6ª posição para Nono Figueiredo. Tá aí o líder Xande Negrão acelerando. Vai vendo aí a diferença do Xande pro Kaká. A gente vai vendo uma diferença enorme. Aqui do Xande pro Beto Jorge, diferença de 0,2. Problemas aí para Carlos Alves. Aparentemente problemas de motor, ele já vai deixando o carro ali na grama. Fim de prova, portanto, para Carlos Alves. Agora o Xande consegue desgarrar um pouquinho ali do Beto Jorge, hein? Pode ser importante para ele, para manter a liderança de prova. Consegue abrir um pouquinho o Xande Negrão. Daí o Carlos Alves já fora do seu carro. Já vai ali tirando o capacete para dar uma refrescada no calor de Brasília. E o Guto Negrão segue ali o seu trabalho com o Alceu Feldman na perseguição. Kaká também já consegue se livrar um pouquinho mais, abrir um pouco mais de vantagem em relação ao Chico Serra. 3 voltas para o fim da prova. Xande Negrão é o líder. Kaká vai se aproximando. Opa! Xande Negrão, líder de prova, rodou na pista.
roda na pista o Xande Negrão e a Vitória escapa 3 voltas do final, olha só, sozinho. Aí travou as rodas todas por ali. E viu o Beto Jorge assumir a liderança de prova, prejuízo total pro Xande Negrão nesse finalzinho. Sequer vai conseguir completar a prova o Xande, ó. Já vai estacionando ali o seu carro. Com isso temos novo líder a 2 voltas do fim. Tá aí o Beto Jorge. Vai se encaminhando para sua segunda vitória na temporada. A terceira dele na sua carreira aqui na Stock Car. A gente comentava, né, ao longo da prova, o Xande já não estava mais fazendo as curvas do mesmo jeito. E ali nitidamente uma questão de falta de aderência. Foi diferente na entrada. E olha o Nono Figueiredo aí para cima do Chico Serra. Tenta ganhar a posição ali o Nono Figueiredo. Se ultrapassar o Chico Serra, passa a ser o terceiro. Porque nesse momento o Cacá Bueno passa a ser o segundo, o Chico Serra é o terceiro, o Nono Figueiredo é o quarto. E aí o Chico vai ter que fazer o trabalho de defesa se quiser salvar esse pódio. Já vamos com a última volta aberta por Beto Jorge. Olha como tá suja a pista aqui em Brasília. Na última volta o Chico vai se defendendo do ataque do Nono Figueiredo. Vai fazendo o que pode ali o Chico Serra para salvar esse pódio. Olha só na disputa, ó, teve um toquezinho ali entre os dois. Toque traseiro do Nono Figueiredo. E aí você vê o Beto Jorge tranquilo na liderança. O Paulão Gomes tá ali atrás dele, mas o Paulão Gomes já não tá nessa disputa. O Paulão Gomes tá lá atrás, já tomou volta, mas vai andando aí no ritmo do líder. Vai sair na foto da bandeirada o Paulão Gomes. Vem Beto Jorge para fazer a festa. Pode chamar o marceneiro, pode aumentar a estante porque tem troféu chegando para você. Beto Jorge fatura a vitória em Brasília. Para a festa do time da RC Competições. Beto Jorge vence. Cacá Bueno passa na segunda posição. Chico Serra confirma o terceiro lugar, é o pódio da etapa. Tá aí o Beto Jorge a vitória. Na 9ª etapa da Stock Car V8, vitória no GP Brasília. Mais um dos pilotos da nova geração que chega e vai vencendo prova. Tá aí o lance decisivo da corrida, o Xande Negrão. E o Beto Jorge, claro, estava no lugar certo, estava na hora certa para assumir a liderança de prova. Andou praticamente a prova inteira colado ali com o Xande Negrão. E vai ele aí cumprimentando o público. Já foi saudado ali pelo Cacá Bueno, que vai para mais um pódio. Tá aí o Xande Negrão, né? A imagem não pode ser outra que a imagem da desolação. Pro Xande Negrão deixar de ser o vencedor a 2 voltas do final da prova. Cacá Bueno engata seu 4º pódio consecutivo. 2 deles com vitória. E aí os pilotos já vão chegando para fazer a festa do pódio aqui em Brasília. Brasília que mais uma vez deu show, fez uma grande festa, lotando toda a área aqui do Autódromo Internacional para acompanhar o final de semana da Stock Car V8. Tá chegando aí o Beto Jorge, tá ali na entrada de box. Com certeza vai ser bastante celebrado o Beto Jorge ali pela galera da RC Competições.
Já vai soltando o cinto ali. O Beto Jorge para sair do carro. E claro que vai ter festa. Tá aí. Vai pro lugar mais alto do planeta. Beto Jorge para celebrar a sua segunda vitória nessa temporada. São pontos importantes para o Beto Jorge, que tenta se manter, né? Entre os pilotos ali que estão brigando pelo título, tá aí toda a celebração do Beto Jorge. Com o pessoal da equipe fazendo muita festa por essa vitória. Todo o time da RC Competições aí celebrando a vitória do Beto Jorge. E a gente vai revendo a disputa do Nono Figueiredo com o Chico Serra. Na entrada da reta aqui, ó, o Nono deu um totozinho ali na tentativa de fazer a ultrapassagem, mas é o Chico Serra quem vai para o pódio com a terceira colocação aqui na etapa de Brasília. Terceira posição que garante para ele a liderança do campeonato. Tá aí o cenário para você do Autódromo de Brasília. A gente confere o resultado. Beto Jorge o primeiro, Cacá Bueno o segundo, Chico Serra o terceiro, Nono Figueiredo em quarto, Guto Negrão em quinto, Alceu Feldman o sexto, Davi Mufato o sétimo, depois o Ricardo Itinic em oitavo, Ingo Hoffman em nono, Sandro Tanuri na 10ª posição, Neto Denigres é o 11º, 12º pro Alberto Jardim, Duda Pamplona o 13º, 14º pro Pedro Gomes e o Fernando Correia na 15ª posição, fechando aí, portanto, os 15 pilotos que entram na zona de pontuação, que somam pontos para a classificação do campeonato da Stock Car V8. Finalizando a sua 9ª etapa da temporada aqui no Autódromo de Brasília. Tá aí o cenário bacana da capital federal. E o público que sempre vem para fazer a festa. Tá aí o Beto Jorge. Vai chegando ali para a cerimônia de pódio. Bastante festejado o Beto. Tá chegando lá o Beto Jorge. Tá lá o Chico Serra. Cacá Bueno também já tá por ali. Vamos lá para a festa do pódio, então, aqui em Brasília. Tá aí o troféu de melhor equipe, vai ali para o Meinha da RC Competições. Já recebendo o troféu de melhor equipe pela vitória do Beto Jorge. Vamos lá agora com Chico Serra. O líder do campeonato recebe aí o seu troféu de terceiro colocado. Tá aí o troféu para o Chico. Cacá Bueno mais uma vez no pódio. Quarto pódio seguido para o Cacá Bueno. Na segunda posição. E aí o troféu para Beto Jorge. Celebrando a sua segunda vitória na temporada. A terceira vitória dele na Stock Car. Vem vivendo uma temporada bacana também o Beto Jorge. Bastante regular. Sempre completando aí as provas na zona de classificação. Estão aí os três pilotos juntos aí para foto. E parece que tá bem cansado ali o Beto Jorge, hein? Tá extenuado o Beto Jorge.
e toma o banho do champanhe agora para dar uma refrescada aqui no calor da capital federal, no calor de Brasília. E com essa imagem do pódio a gente vai fechando a nossa transmissão, agradecendo a sua audiência, parabenizando o Beto pelo resultado de vitória. Valeu demais a sua companhia. Seguimos acelerando juntos.